Bom dia. Olá, bom dia. Desculpa o atraso. Bom dia. Oi, tia, bom dia. Olá, bom dia. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo. Como vocês estão hoje? Eu também. Graças a Deus. Todo mundo achou lá o recadinho que eu deixei sobre a aba que tinha que entrar? Sim. Enquanto eu falo com vocês, eu estou entrando aqui na plataforma. A gente hoje começa a nossa matéria do segundo bimestre. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas a gente já falou sobre texto sagrado. Realmente a gente falou sobre texto sagrado fazendo uma introdução, sabendo, né? Porque nós falamos sobre a origem da palavra religião. A gente entendeu o que é a religião. E que cada religião, e para ser uma religião, existe a necessidade de ter um texto sagrado. Mesmo que esse texto sagrado ele seja passado de forma oralizada. É necessário você ter os relatos daquele povo. Aí nós fomos para mitos e lendas. Agora a gente volta no texto sagrado, mas para conhecer um pouquinho do texto sagrado de cada religião. E também para ter a oportunidade de falar sobre esses textos sagrados, conhecendo, inclusive, algumas religiões, né? Mas o pessoal continua entrando aqui. Antes da gente entrar na aula em si, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Vamos rezar pelas nossas famílias, pelas famílias das pessoas que estão doentes, que estão internadas, né? A família das pessoas que estão necessitando sentir um pouco do amor de Deus, o carinho de Deus nos seus corações. Vamos rezar também pela nossa escola, pelos nossos professores, né? Os meus colegas, todo mundo que trabalha na escola. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Padre Butinhá, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a religião, mas o nosso foco vai ser o livro sagrado dessa religião, tá? Então, vamos lá. Existe uma... Alguém quer falar alguma coisa? Isso daí é a matéria já do segundo trimestre? É sim, a matéria já do segundo bimestre. Lá na plataforma, inclusive, eu coloquei essa informação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu admitir aqui. Cada religião tem os seus textos sagrados. O livro dos Mormons. O profeta Joseph Smith recebeu as placas de ouro que originaram o livro de Mormon nas colinas de Qumran, na cidade de Palmyra, estado de Nova York. Perseguidos por outros religiosos, os mormons buscaram refúgio no oeste e se assentaram em Salt Lake City. Então, os mormons, a grande, digamos assim, comunidade mormon está nos Estados Unidos, tá? Mas existem mormons pelo mundo inteiro. E eu vou mostrar para vocês agora a capa. Peraí, eu vou entrar aqui. Então, aqui a gente tem, né, a capa do livro de Mormon. Normalmente, ele é apresentado assim, um livro azul, pequeno, tá? E uma coisa que tem bastante interessante dentro dos escritos de Mormon são as ilustrações. Não entrou o que eu queria. Deixa eu colocar. Esse aqui dá para ter uma ideia. As ilustrações dos livros, né, dos Mormons, elas são essas ilustrações bem realistas. São normalmente ilustrações muito bem feitas, muito realistas. E muitas pessoas utilizam e não sabem
que são ilustrações que foram feitas, né, a partir dessa cultura mórmon. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Ah, essa aqui, por exemplo, ó, Neemias. São essas ilustrações bem realistas. Estão vendo? Aqui, ó. São imagens que retratam, assim, de uma forma bem original, digamos, né? O tipo de roupa, o tipo de cores, né? Como os detalhes das construções, de como eram feitas, e isso a partir de uma narrativa que é bíblica, né? Vamos agora a outro livro, que é um livro mais conhecido, que é o Livro dos Espíritos, que é o livro utilizado no Espiritismo. Allan Kardec teve contato com experiências mediúnicas pela primeira vez em Paris, França, onde decidiu estudar mais a fundo as mensagens recebidas nas mesas girantes que faziam sucesso na cidade. Lá publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele não tem nenhuma ilustração. Esse eu já tive a oportunidade de pegar, de ver. O livro de Mórmon eu nunca peguei nenhum. Compartilhar aqui com vocês. Mas o Livro dos Espíritos já. E não tem nenhuma ilustração, é só texto mesmo. Normalmente vem essa imagem, né, que seria uma reprodução, um retrato de Allan Kardec, e vem escrito assim, o Livro dos Espíritos. Essa aqui seria a primeira edição, né, do Livro dos Espíritos. Ele foi editado a primeira vez em 18 de abril de 1857. Né? Ninguém precisa guardar essa data, não. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos ao próximo livro. Esse aqui, quem tentar ler, eu já vou dar um parabéns e vou mandar um beijo. Olha esse nome. Qual é o nome dessa religião? Sikhismo. Sikhismo. E o guru? Granth Sahib. Granth Sahib. Sahib, né? Também acho que é assim que se fala. Não conheço a pronúncia, mas o sikhismo é Guru, Granth, eu acho que é Sahib. É o nome do livro sagrado, tem um S a mais aqui. É o nome do livro sagrado do sikhismo, religião nascida do sincretismo entre elementos do hinduísmo e do islã. É composto por uma coletânea de orações e hinos escritas por gurus do sikhismo e por santos hindus e islãs. O que é sincretismo? Será que alguém sabe me dizer?
que é o sincretismo? Vocês estão com a internet aí na frente de vocês, procura aí. Quem é que vai procurar? Fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas como reinterpretação de seus elementos. Ok, alguém achou mais alguma coisa? Não? Bem, vamos explicar então o que é o sincretismo. Primeiro, para haver sincretismo, você precisa ter mais de uma religião. Ok? Tudo bem até aí? A gente não pode falar em sincretismo tendo uma religião só. Então, se eu digo assim, essa tradição, essa manifestação religiosa, ela é uma manifestação sincrética. Ela faz parte do sincretismo religioso. Eu estou dizendo que eu peguei alguns ensinamentos de uma religião e alguns ensinamentos de uma outra religião e criei um outro conceito a partir da união dessas duas tradições, tá? Então, eu vou dar um exemplo que aqui no Brasil, quando a gente fala sincretismo religioso, algumas pessoas acham que a gente está falando simplesmente da união da Igreja Católica com a Umbanda, por exemplo, da Igreja Católica ou do Candomblé, de tradições do Candomblé e tradições da Igreja Católica, mas não é isso. O sincretismo religioso, ele pode surgir de qualquer religião. Basta que você tenha duas religiões diferentes. Algumas pessoas fazem sincretismo religioso o tempo todo, né? E nem sabem. Misturam símbolos, misturam significados, né? Misturam tradições, às vezes. Um exemplo assim, que não tem muito a ver com isso especificamente, né? Mas é tipo comida japonesa e comida chinesa, né? Aí a pessoa diz assim: eu vou no Japa, vou no restaurante Japa. Ah, legal. O que você vai comer? Yakisoba. Ué, mas yakisoba é comida de chinês. Ah, não, mas é porque eu gosto dos dois. Então vamos lá. Você vai no restaurante de comida oriental. Por quê? Porque tem comida japonesa e tem comida chinesa, mas pode ter também tailandesa, pode ter comida indiana, né? São todos esses países que não estão configurados como... Europeia também. Oi? Comida europeia também. Sim, a comida europeia. Tem alguns restaurantes que já misturaram tudo, né?
Mas eu acho que o que dá mais para a gente diferenciar é... Já fui em um já. Tinha um que é tipo italiano, era cheio de massa, e aí do outro lado já tinha comida chinesa, e do outro lado já tinha japonesa, ali tinha hambúrguer, eu fiquei todo confuso. Aí depois a gente come, né? A gente come comida de todos os países e depois tem uma dor de barriga internacional, né? De tanto misturar os países, né? Vira uma dor de barriga internacional. Mas é mais ou menos isso, né? Para vocês entenderem, né? Olha, só a gente consegue fazer essas reflexões. Mas todo mundo entendeu, não é? Você mistura tantas coisas, que depois você fica meio perdido. Esse foi o melhor trocadilho que eu ouvi hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma camisa, dá para ver aqui? Né? Essa camisa, ela está com um símbolo chamado Mão de Fátima, tá? O nome desse símbolo é Mão de Fátima. Esse símbolo, ele é um símbolo do Islã, da religião islâmica. Por quê? A filha do profeta Maomé se chamava Fátima, que é Fátima em árabe. Fátima. Conta a tradição islâmica que a Fátima ela era uma moça, né, e depois se torna uma mulher muito generosa, muito generosa. Ela não queria riquezas nenhuma para ela, né? Tudo que ela tinha, ela dava, ela ofertava, né? Então ela tirava das próprias mãos e ela dava. O desenho, ele tem toda uma característica da cultura árabe, principalmente da cultura islâmica. O jeito, né, de fazer o desenho, que é também uma forma como as mulheres andam todas cobertas, uma forma de adornar o corpo é fazendo desenhos no corpo, como se fossem umas tatuagens. É mais comum na cultura indiana, tá? Mas, em algumas ocasiões, na cultura árabe, no Islã, também é permitido. Uma festa de casamento, por exemplo, um aniversário. Então, é uma forma de você adornar o seu corpo, né? E aí, esse desenho representa a generosidade da filha do profeta Maomé. Então, é um símbolo que representa a generosidade, a gentileza. É um símbolo, não é um símbolo místico, não é um símbolo mágico. É um símbolo que representa a gentileza. É um símbolo que representa a generosidade daquela mulher que cuidava do povo pobre, que dava doações, né? Que tinha na religião, ela era filha do profeta, então ela tinha que ser um exemplo de generosidade, né? E aí é isso que esse símbolo representa. Então, assim, tia, você é católica? Eu sou católica. E você está usando uma blusa que representa o Islã? Não, eu não estou usando uma blusa que representa o Islã. Eu estou usando uma blusa que tem um símbolo da cultura islâmica, né? E que tem essa representatividade. É como se eu tivesse com uma camisa escrita generosidade, solidariedade, né? É como se eu tivesse com uma camisa escrita ajude o próximo. Então, muitas vezes é interessante a gente conhecer esses símbolos, por quê? Vamos lá. Aí eu ia chegar na história. Algumas vezes, eu vou achar aqui para vocês, para mostrar, ficar mais evidente. Esse símbolo da mão de Fátima, ele é utilizado com um olho grego dentro.
O olho grego, ele é um outro símbolo. Aqui, achei. O olho grego, ele é um outro símbolo que pertence a uma outra cultura, tá? E que tem uma representação que é muito mais mística, né? Você vê que, assim, a mão de Fátima original, Ansar, como se chama em árabe, ela não tem o olho. Estão vendo aqui? Ela não tem o olho. Aí, o que o sincretismo religioso faz? Ele começa a adaptar este símbolo. Até que aqui no Brasil, a gente vê muito assim, ó. A mão de Fátima com um olho grego dentro. Estão vendo? Esse azulzinho aqui. Isso já é um sincretismo religioso, tá? Aí, uma vez, eu estava na Feira da Providência. Já falei para vocês da Feira da Providência, falei? Lá no Rio Centro, para o Banco da Providência. Acho que eu já falei isso. Mas, então, se eu não falei, depois, outro dia, eu conto o que é a Feira da Providência. Aí, tinha uma senhora que falou assim, eu vou comprar para mim, eu sou muito católica, eu amo Nossa Senhora de Fátima e eu vou comprar para mim uma mão de Fátima. E pegou este símbolo aqui. Aí eu falei, senhora, a senhora me permite lhe fazer uma orientação? Aí ela, sim. Eu falei, a senhora pode usar o símbolo que a senhora quiser e bem entender. Mas esse símbolo aqui não tem nada a ver com Nossa Senhora de Fátima. Essa Fátima aí é outra. Essa Fátima é a Fátima, filha do profeta Maomé, lá do islamismo, fundador do islamismo. E esse olho aqui, ele pertence, né, o olho grego, às tradições pagãs, principalmente na Grécia Antiga, aonde você tinha a representação de um olho que pode ser também uma representação do olho que tudo vê, mas eu não vou entrar em Illuminati não, tá? Isso aí é outra coisa. Mas não tem nada a ver com a mão de Nossa Senhora de Fátima. É a mão de Fátima, filha do profeta Maomé. Aí a mulher me olhou assim, minha filha, sempre achei que esse era um símbolo católico. Eu falei, mas não é não. Mas a senhora pode usar, não tem, assim, se a senhora quiser usar, né, cada um usa o que quer. Mas a senhora precisa saber que não tem nada a ver com Nossa Senhora de Fátima. Porque, como eu cheguei para a senhora para explicar a coisa certa, pode ter uma pessoa que vai criticar a senhora, que vai zombar da senhora. Então, por isso que eu estou lhe explicando. Eu perguntei se eu poderia, estou lhe explicando. E a moça me agradeceu muito e tal, não sei o quê. Eu não nem lembro se ela comprou ou não o símbolo depois. Mas as pessoas precisam ter essa orientação, né? De que símbolo é esse? Por que eu estou usando esse determinado símbolo? Porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente usa um símbolo sem nem saber o que ele representa, né? Então, o sincretismo religioso é justamente isso. Quando a gente mistura duas religiões, pelo menos, né? Aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo de sincretismo religioso que aconteceu há poucos dias, que é São Jorge. São Jorge é um santo da Igreja Católica. E no sincretismo religioso, ele é associado ao orixá Ogum, que tem a representação da figura de um guerreiro, né? E São Jorge era um soldado valente que morreu por martírio
Ou seja, ele morreu defendendo a sua fé. Ele não negou a Deus e a Jesus Cristo em nenhum momento. Ok? Nós paramos aqui no confucionismo e é aonde a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? E na próxima aula também, eu vou colocar um videozinho onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o budismo. Beijo para vocês. Hoje a gente não tem o último tempo, né? Porque vocês ainda estão em prova. Então, boa prova para vocês. Quero ver aí todo mundo tirando notão, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.